Bom, boa tarde a todos, mais uma vez. A gente está aqui hoje para o nosso 11º webinar do Programa de Pós-Graduação em Economia. Hoje a gente tem o prazer de receber o Márcio Gimene. O Márcio, ele é nosso pesquisador de pós-doutorado da casa e também é analista de planejamento e orçamento, e hoje preside a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, a ASECOR. Hoje ele vem falar aqui para a gente sobre um texto que é um resultado direto dessa pesquisa de pós-doutorado dele, escrito em coautoria com o professor André Mandanese, aqui da nossa casa, que se chama Alternativas de Aperfeiçoamento das Regras Fiscais Brasileiras. A ideia é trazer esse debate no olho do furacão, ainda assim, em especial considerando o nosso contexto macro e o que a gente pode esperar para as discussões do ano eleitoral, no ano que vem. Acho que é um texto assim, super tempestivo e com várias discussões para a gente debater aqui na sequência do seminário. O Márcio está no celular, eu vou fazer aqui um compartilhamento da tela para ele ir seguindo aqui, um segundinho só. Bom, a bola está contigo, Márcio. Beleza, obrigado, Norberto. Boa tarde aí a todos que estão acompanhando. Como o Norberto disse, né, eu tenho trabalhado com esse tema na pesquisa do pós-doutorado, e eu estou no Ministério da Economia, né, agora teve uma mudança aí com a Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento, com a Secretaria de Orçamento dentro dessa estrutura, e a gente que está trabalhando no governo acaba passando muito ao largo aí dessas discussões mais teóricas, né? Então, minha motivação de fazer o pós-doc com esse tema é tentar incorporar, né, o debate que já de um bom tempo vem ocorrendo na academia com esse olhar do burocrata que está vislumbrando aí algumas dificuldades, né, e potencialidades de implementação. Então, vou tentar não me estender muito aqui na apresentação inicial, para sobrar um tempo para debate, né? Imagino que, de alguma forma, todos tenham familiaridade com esse assunto, então vai ser bom a gente trocar um pouquinho aí percepções, experiências. Então, eu vou agradecendo o convite, né? Já começar aqui, já pode passar, Norberto. Eu gosto de começar lembrando que essa discussão, apesar de estar mais quente aí principalmente depois do teto de gastos, né, de 2016, já vem, desde meados da década de 80, uma sequência de iniciativas no sentido de controlar os gastos públicos, né? Então, antes mesmo da Constituição, tivemos ali, em 1986, 1987, algumas mudanças importantes, né, como que a gestão orçamentária vinha sendo feita no Brasil. Para citar alguns exemplos, a extinção da conta movimento do Banco do Brasil, que era um instrumental ali muito forte, né, de execução de políticas públicas, e a proibição de emissão líquida de títulos da dívida mobiliária sem autorização legislativa, né? Essas iniciativas, em geral, em meados da década de 80, foram no sentido de restringir a liberdade do Poder Executivo, né, de fazer as escolhas e a execução de políticas públicas para fortalecer o Congresso, no espírito ali que, para muitos, a Constituição já viria no sistema parlamentarista. Acabou que não foi assim, né? Ficou decidido que seria feito um plebiscito, que acabou vencendo o presidencialismo, mas nesses assuntos ligados a planejamento e orçamento é muito forte o viés parlamentarista dos normativos, e isso acaba impactando, né, como que o executivo e o legislativo vão se acotovelando aí, tentando, enfim, disputar espaços decisórios, e isso evidentemente tem impacto na qualidade das políticas públicas que são oferecidas para a população. Mas aí o que ocorre aí já, então, na Constituição, né? Duas regras foram colocadas lá que impactam, né, o que a gente está tratando aqui. A primeira, a proibição de que o Banco Central financiasse o Tesouro Nacional, está lá no artigo 164 da Constituição. E a segunda, a chamada regra de ouro, que é a proibição de que a União
realize despesas correntes, aumentando a dívida pública. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Depois, já em 2000, tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem alguns dispositivos que eu particularmente considero importantes para os entes subnacionais, né, estados e municípios, por não emitirem moeda própria. De fato, tem algumas circunstâncias ali que a LRF ajuda, né, o processo decisório, mas para a União, que pode emitir moeda, enfim, acaba que tem problemas de outra natureza, lá na LRF foi colocado um dispositivo que, no projeto original, dizia que o plano plurianual da União é que estabeleceria meta de resultado primário, mas depois, durante a tramitação, ficou no texto que essas metas deveriam constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para quem não esteja familiarizado com esses instrumentos, a Constituição estabeleceu 3 instrumentos complementares de planejamento e orçamento: o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Só que, a lei de Responsabilidade Fiscal colocar a meta de resultado primário na LDO e não no PPA, ela enfraqueceu bastante o PPA, até porque, enfim, como o plano plurianual é de 4 anos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias é de 1 ano, fica uma coisa meio esdrúxula, né? Porque o planejamento de 1 ano é que acaba, de certa forma, orientando de 4 anos e não o contrário. Bom, e chegando então já em 2016, aí todo mundo já conhece bem, né, o teto de gastos, com esse impedimento de aumento real de despesas primárias da União, aparentemente por 20 anos, né, podendo ter algum ajuste ali da regra no meio do período, em 10 anos, mas se não for revogado aí, né, o teto, vamos ter que conviver aí durante muito tempo com essas restrições, que na prática acaba provocando uma redução de gastos per capita, né? Porque a população brasileira ainda está crescendo. Então, se você congela em termos reais as despesas da União, a despesa por pessoa, né, acaba sendo reduzida. E, enfim, quem está aí na universidade, né, está sentindo isso na pele. Já tinham problemas de financiamento na área de educação, saúde, ciência e tecnologia, etc., já de um bom tempo. Agora, com o teto de gastos, está sendo radicalizado. Então, pode seguir, Norberto? O que a gente percebe, então, né? Que se difundiu, a partir de meados da década de 80, essa ideia de que a Constituição não cabe no orçamento, né? A Constituição é promulgada e já ali, no primeiro momento, já começam a surgir algumas vozes que depois foram crescendo nos anos seguintes, no sentido de dizer, olha, tem muito direito aí nessa história, enfim, não dá para fazer isso tudo que está aí, não. E aí o argumento acaba sendo que não tem dinheiro, né? Então, acaba que a ideia de planejamento que vinha das décadas de 1930, a meados da década de 80, ali como uma ideia de instrumento de promoção do desenvolvimento, né, uma série de planos de desenvolvimento que foram elaborados, implementados ao longo desse período, importantes para a transformação estrutural da economia brasileira. Mas, a partir da década de 80, tem uma mudança, por uma série de motivos, alguns internos, outros externos, que levaram o planejamento a ser visto como um instrumento mais de controle de gastos do que de promoção de desenvolvimento ou promoção de direitos, né? Então, a gente acaba tendo essa queda de braço aí, essa disputa entre quem está pensando prioritariamente, né, quando olha para essas questões ligadas ao orçamento público, quem está pensando no orçamento como um instrumento de promoção de direitos, valoriza, né, que a Constituição e outras normas infraconstitucionais estabeleceram uma série de direitos que devem, inclusive, ter suas despesas, né, enfim, custeadas para efetivar esses direitos. E, por outro lado, os que estão mais preocupados com o controle de gastos, trabalhando nesse sentido e conseguindo ter sucesso de incluir na Constituição e na LRF, enfim, nos normativos, regras que limitam, na prática,
a disponibilização de recursos necessários para a efetivação desses direitos. Pode passar? Então, o que nós temos, né? Assim, um pouco o mapa mental dessas duas abordagens, né? Pelo lado de quem está mais preocupado com a promoção de direitos, o diagnóstico é que há uma sobreposição de restrições fiscais autoimpostas pela legislação, que prejudica o crescimento econômico, geração de empregos, a implementação de políticas públicas e, consequentemente, a própria arrecadação tributária, gerando um círculo vicioso de que menos crescimento gera menos arrecadação e mais ajuste fiscal, e aí gera menos crescimento e por aí vai. Então, a recomendação de quem olha para o problema com essa lente é de que precisamos revogar ou, ao menos, flexibilizar essa série de restrições fiscais para ampliar a abrangência e a qualidade das políticas públicas e atenuar as flutuações, os ciclos econômicos. Por outro lado, quem está mais preocupado com a ótica do controle de gastos argumenta que essas regras fiscais são importantes para disciplinar o gasto público e gerar um estado de confiança junto aos investidores para que o crescimento econômico possa ser liderado pela iniciativa privada. Nessa perspectiva, as alterações que precisariam ser feitas seriam no sentido de reduzir ou, pelo menos, impedir o crescimento das despesas chamadas obrigatórias para reduzir a relação dívida-PIB e ampliar a confiança dos agentes privados. Pode passar? Então, a partir dessas duas visões, um ponto aqui que a gente está colocando para debate é que não dá para dizer que uma é a favor da responsabilidade fiscal e a outra é contra a responsabilidade fiscal, até porque nenhum ser humano que tenha, né, sanidade mental vai propor algo que sabidamente seja irresponsável. O ponto é que existem, sim, divergências teóricas, conceituais, sobre quais seriam as instituições e as políticas mais adequadas para administrar receitas e despesas. Então, não dá para dizer que quem defende uma coisa é irresponsável e o outro é responsável. E, para qualificar esse debate, a gente está propondo definir responsabilidade fiscal como as práticas de gestão orçamentária que visem promover o pleno emprego das forças produtivas com o controle da inflação e atenção às restrições externas. Depois, se quiser, a gente volta aí a essa definição. Mas, para seguir, né, a partir dessa abordagem, então, a gente identifica que existem três grandes linhas, né, de propostas, de alternativas de aperfeiçoamento das regras fiscais. A primeira, nós estamos chamando de ampliação das restrições fiscais autoimpostas, a segunda, flexibilização pró-investimentos e a terceira, planejamento funcional. Sobre a primeira, pode passar, cada uma dessas abordagens, a gente procura identificar qual seria a fundamentação teórica, quais seriam as propostas legislativas que estejam tramitando que mais se aproximem dessa perspectiva, né? Então, em relação à primeira, a gente percebe, né, que, conscientemente ou não, quem defende essa visão ainda está pautado lá pela lei de Say e pela teoria quantitativa da moeda. Em síntese, as pessoas que pensam nesses termos acreditam que a moeda desempenha única e exclusivamente a função de meio de troca, é um mero facilitador das transações econômicas. Então, os governos não precisariam se preocupar com recessões e insuficiências de demanda, porque o mercado automaticamente tenderia a caminhar para o pleno emprego, né? Então, se isso não está ocorrendo, supostamente é porque o governo está atrapalhando e aí privatiza, corta gasto e faz todo o pacote aí, de redução da presença do Estado, né, para supostamente chegar, né, nesse ponto aí de que o mercado estaria funcionando sem o governo atrapalhar. Nessa perspectiva, a ampliação dos gastos públicos provoca necessariamente aumento da inflação. Então, o foco dos governos deve ser reduzir, né, a sua ação, né, governamental, reduzir a arrecadação, reduzir gasto público e criar um ambiente favorável aos negócios. Essa visão radicalizada com
atual gestão, né, do Ministério da Economia, ela apresentou ainda em novembro de 2019 3 propostas de emenda constitucional, 186, 187 e 188. Veio a pandemia, né, já em 2020, que prejudicou a tramitação dessas propostas, mas agora em 2021 conseguiram aprovar essa primeira, 186, numa versão modificada. Então, alguns problemas que tinham lá na proposta original caíram durante a tramitação, muito em função da resistência aí, dos alertas de quem vinha acompanhando esse assunto. Identificou uma série de problemas, mas acabou que ela foi aprovada, incorporando, inclusive, alguns dispositivos que estavam nas outras 2 propostas, que é a 187 e a 188, e elas vão nesse sentido, né, de conter as despesas, não só da União, quanto dos estados e municípios, e criar mecanismos para que os gatilhos que foram pensados lá no momento da elaboração da emenda do teto de gastos, né, a emenda constitucional 95, foram pensados alguns gatilhos para acionar cortes de despesas ou proibições de aumento de despesas, só que a emenda constitucional 95 tinha um problema que ela não, enfim, não é possível acionar os gatilhos, né? Porque como as propostas orçamentárias já precisam ir para o Congresso respeitando o teto de gastos, e o gasto público não pode ser feito sem autorização legislativa, então acabava que nunca você ia descumprir o teto. Como o objetivo de quem propôs o teto era cortar gastos, então fizeram mais essa nova jogada aí para antecipar o acionamento desses gatilhos mesmo, enquanto o teto estivesse sendo cumprido. Desculpa te interromper, tu podia repetir esse raciocínio, por favor? Do teto aí, do acionamento dos gatilhos? Lá na emenda constitucional 95, que é do teto de gastos, foram colocados dispositivos que diziam o seguinte: olha, se o teto for descumprido, fica proibido fazer esse tipo de gasto, contratar pessoal, né, dar aumento de salário, enfim, uma série de dispositivos lá que foram incluídos. Só que o problema, né, como foi uma proposta aí que não foi devidamente debatida, né, foi aprovada ali meio que a toque de caixa, na base ali na força da maioria que tinha no Congresso na época para aprovar essa proposta. Então, não perceberam uma coisa óbvia, que é o seguinte: para o Executivo enviar as propostas orçamentárias para o Congresso, ele já teria que respeitar o teto de gastos. Ele não pode descumprir o teto de gastos já no envio da proposta. Então, ele envia dentro do teto, o Congresso autoriza aquele gasto, e como todo gasto público para ser realizado tem que ter autorização legislativa, então você nunca poderia gastar o que não tivesse autorização legislativa. Então, você nunca descumpriria o teto. Você pode deixar a universidade, escola, hospital sucateado, mas o teto estaria sempre sendo cumprido. Só que quem propôs isso não queria só que o teto fosse cumprido, queria, na verdade, era poder acionar esses gatilhos para impedir o aumento de gasto, enfim, reposição de salário de servidor, coisas do tipo. Por isso, fizeram esse outro conjunto de propostas de emenda constitucional, já em 2019, e aprovaram, então, essa 186, antecipando esses gatilhos, né? Então, quando tem uma regra diferenciada para a União, para estados e municípios, depois, se quiser, a gente aprofunda isso, mas o ponto é, antes de chegar no teto, agora já pode-se acionar esses gatilhos. Vamos seguir? Bom, a segunda abordagem, que a gente está chamando de flexibilização pró-investimentos, é uma abordagem que, aí no slide está keynesiana, mas a gente precisa até qualificar, eu diria assim, uma abordagem introdutória ao pensamento keynesiano, ou um keynesianismo envergonhado, vamos dizer assim, né? Porque ela, por um lado, qualifica, né, o debate sobre moeda, ela bota no centro da discussão o entendimento de que a percepção de incerteza leva os agentes econômicos a
a buscarem reter moeda, né, para se proteger, porque a moeda é o ativo mais líquido da economia. Então, a partir dessa perspectiva, enfim, não dá para imaginar que não vão existir recessões econômicas, não vai existir problemas de falta de demanda na economia, e, consequentemente, a ideia de que os gastos, sejam eles públicos ou privados, em economias que estejam abaixo do pleno emprego, vão provocar inflação, não tem sustentação, né? Então, se estamos abaixo do pleno emprego, em tese é possível, sim, ampliar os gastos sem que gere pressão de inflação de demanda. Então, nessa perspectiva, tem algumas passagens do Keynes, e aí o Keynes lá pensando naquele ambiente ali de, enfim, né, décadas de 30, 40, ali, ele, de fato, propôs, em algum momento, diferenciar o orçamento de gastos correntes, que ele argumentou que deveria estar em equilíbrio, né, entre receitas e despesas, e um outro tipo de orçamento seria o orçamento de investimentos, sendo que o de investimentos teria um papel contracíclico mais claro. Então, as despesas poderiam ser maiores do que as receitas, enquanto a economia estivesse abaixo do pleno emprego. O Keynes mesmo qualificou essa discussão, ele, lá nos documentos preparatórios para a Conferência de Bretton Woods, ele, por exemplo, mencionou que os gastos, o orçamento de investimentos, né, na visão dele, deveria incluir o que a gente chama de seguridade social, né? Então, não é exatamente formação bruta de capital fixo, né, uma abordagem mais de contabilidade pública. Falou também de ter um orçamento de investimentos privado, né, um orçamento paraestatal ou privado, com ação governamental e coordenando os agentes privados. Então, a abordagem dele é mais sofisticada do que isso, mas, de fato ficou para muitos intérpretes aí do Keynes, dessa discussão, a ideia de que, se for flexibilizar o orçamento, que seja para investimento e não para gastos correntes precisando, então, ter um controle mais rígido. Então, tem algumas propostas que vão nesse sentido. Tem uma PEC 131 de 2019, que ela propõe flexibilizar o teto de gastos justamente para facilitar a ampliação dos investimentos, estabelecer um mínimo ali de investimento público em relação ao PIB. Tem uma proposta também de 2019 do Fábio de Jambiage e o Tinoco, texto da discussão lá do BNDES, onde eles, em resumo, falam: olha, o teto de gastos é importante, mas do jeito que foi feito ele é insustentável, então vamos nos antecipar, em vez de acabarem com o teto, vamos mudar ele antes que acabem com o teto, e vamos mudar no sentido de estabelecer uma regra de reajuste do teto que seja mais do que apenas a reposição da inflação passada, colocar um delta ali de que haver um crescimento econômico, supõe-se que haverá aumento de receita, então poderia também haver um aumento de gasto real da União, e também um outro dispositivo para estabelecer ali um mínimo tal de despesa também nessa linha de investimento. Outras propostas que vão nessa linha, o Programa de Aceleração do Crescimento, e antes dele o Plano Piloto de Investimentos, eles já vêm de tratativas com a FMI à época, no sentido de retirar do cálculo da meta de resultado primário algum conjunto de despesas, grosso modo, na área de infraestrutura econômica. Então, volta e meia tem sugestões nesse sentido. Aí não é o teto em si, mas a meta de resultado primário, vamos flexibilizar para facilitar investimentos. No final do ano passado, o Bresser Pereira também fez sugestões nesse sentido, só que mexendo com aquela primeira restrição que a gente colocou lá, que é a proibição do Banco Central financiar o Tesouro. Então, o que o Bresser está dizendo? Olha, não faz sentido mais ter essa restrição. Agora, vamos permitir que o Banco Central financie diretamente o Tesouro, desde que seja para gastos de infraestrutura econômica, de transporte, energia, supondo que esses gastos vão gerar um aumento de produtividade, vai dinamizar a economia. E uma última proposta
também do ano passado, são consultores de orçamento da Câmara, que eles falam o seguinte: olha, na linha também do Jean Biagi do Tinoco, o teto é importante, mas tem problemas, e ressaltam um em particular, que é o fato de estar incluso no cálculo do teto de gastos as despesas com Previdência Social. O que eles estão dizendo? Olha, a despesa da Previdência passa pelo orçamento da União, mas é a partir de uma contribuição, né, que vem dos trabalhadores e dos empregadores. Então, não faz sentido inflar o cálculo do teto de gastos com essas despesas de Previdência. Seria mais adequado colocar só o chamado déficit da Previdência, né, comparar ali receitas e despesas, e a diferença você incluir para ter uma pressão sobre o déficit, não sobre o total das despesas de Previdência. Então, esse é um arsenal aí de propostas que vão nessa linha da flexibilização pró-investimentos. Pode passar? E aí nós chegamos, então, na última alternativa, que nós estamos chamando de planejamento funcional, e aí é uma leitura mais no sentido das finanças funcionais ou teoria monetária moderna, que, enfim, ela acompanha o pensamento keynesiano no sentido de que a moeda, enfim, não é só um mero facilitador de trocas, né, privadas. Agora, ela vai com um sentido de que o que importa é o gasto público em si, e não a classificação contábil, se vamos chamar aquele gasto de investimento ou de gasto corrente. Se entendemos, né, que precisamos levar a sério o que está lá na Constituição, aqueles direitos que estão lá, né, os objetivos fundamentais da República, então seriam as regras fiscais que precisariam se adequar ao planejamento governamental, e não o contrário. Da mesma forma, seria o orçamento que deveria se adequar à promoção dos direitos que estão lá na Constituição, e não o contrário, né? Então, não teria essa história de, não, tudo bem, tem um monte de direito aí, mas não cabe no orçamento. Não, o orçamento tem que ser feito para colocar em prática o que está lá na Constituição na íntegra. Essa é a abordagem que a gente está chamando de planejamento funcional. Então, nesse sentido, não seria desejável priorizar despesas classificadas como investimento, ou despesas de capital, aí no linguajar mais orçamentário, porque não adiantaria construir novas escolas, hospitais, falando de universidade, né, campi universitário, estrada, enfim, equipamentos de infraestrutura, se não teremos recursos orçamentários para contratar os profissionais e os insumos que forem necessários para utilizar adequadamente as infraestruturas já existentes e as novas. Então, se a gente quer otimizar o gasto público e colocá-lo a serviço da promoção do desenvolvimento, precisamos ter, enfim, uma visão mais abrangente sobre a importância do gasto público, sem esse juízo de valor a priori de que o gasto chamado de investimento teria que ser um gasto de melhor qualidade, precisaria ser resguardado, e todo o restante não deveria continuar sendo controlado rigidamente. De fato, não há uma proposta legislativa que vá na íntegra nesse sentido. A que mais se aproxima dela é a PEC 36 de 2020, porque ela revoga o teto de gastos, revoga a regra de ouro, duas das regras que a gente tratou lá no começo. Ela torna sem efeito a meta de resultado primário, a meta continuaria existindo, mas não com essa conotação, né, de que ela não sendo cumprida seria um crime de responsabilidade, sujeito a impeachment, etc. e tal, e transforma o plano plurianual na principal referência fiscal do país, né? Seria uma espécie de teto de gastos, mais de 4 anos, seguindo, então, o resultado das urnas, né? Quem vencer a eleição envia o projeto de lei do plano plurianual para o Congresso, e nesse projeto de lei pode estabelecer, se quiser seguir aí mais no sentido, né, das restrições autoimpostas, pode estabelecer metas mais rígidas, né, para os gastos. Se quiser seguir uma abordagem mais na linha do pró-investimentos,
pode flexibilizar apenas para investimentos, ou se quiser seguir numa linha que a gente está chamando de planejamento funcional, você pode não estabelecer limites rígidos, enfim, e organizar o planejamento, né, das despesas públicas focado mesmo na entrega, né, nas entregas, os resultados para a sociedade e não tão centrado em agregados macroeconômicos. E aí vamos já para o último slide, que a conclusão nossa é o seguinte: olha, a definição de qual dessas alternativas seria mais adequada para o Brasil depende do que a gente quer, né? Se entendermos que o objetivo principal do governo deve ser disciplinar o gasto público, naquela linha de gerar sinais positivos para a iniciativa privada puxar o crescimento econômico, etc., então, com certeza, a primeira alternativa seria mais adequada. Se a gente entender que o papel do governo, nesse momento, deve ser de puxar os investimentos públicos para, a partir daí, motivar o crescimento dos gastos privados, então a flexibilização para investimentos parece ser uma boa alternativa. Agora, se formos buscar na íntegra cumprir, né, os objetivos fundamentais da República, os direitos que estão lá na Constituição, o que nós estamos chamando de planejamento funcional seria a alternativa mais adequada, sendo que todas elas demandam alguma flexibilidade, né, para a gestão orçamentária. Não dá para se amarrar muito, colocar metas ali, limites muito rígidos, que sejam independentes dos ciclos econômicos, porque senão você não consegue, né, ter boas entregas para a sociedade. E para a gente fazer esse debate de forma qualificada, o que nós estamos provocando é que precisamos explicitar quais são, né, as referências teóricas que estão por trás de cada abordagem, para a gente ter uma clareza melhor, né, do qual é a natureza e as limitações das teorias que sustentam cada proposta, porque senão fica uma discussão muito vazia, né, de o que vai agradar ou assustar o mercado financeiro, sem a gente ter ali consistência técnica naquilo que está discutindo. Então, como apresentação inicial é isso, obrigado e fico à disposição aí para a gente trocar figurinhas. Muito obrigado, Márcio.